Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar de administração. O que vou fazer? Para acabar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Essa liturgia está bem quente, né? Estou com pena de vocês. Todo mundo se abonando. Essa liturgia é muito interessante. Essas palavras que estão nas Sagradas Escrituras, dirigidas para nós, nessa Sagrada Liturgia, são muito importantes. Comecemos pelo Evangelho. Não podemos confundir. Quando Jesus conta a parábola, ele fala que o que é elogiado nesse administrador, o homem rico, o patrão, não é a desonestidade, não é o esbanjar os bens do patrão. O que é elogiado é a esperteza dele, é a saída, com que ele encontra, porque ele tem em vista no seu afastamento da administração. E qual seria a consequência dessa esperteza? Uma boa recomendação. O patrão, o homem rico, além de ter o poder de afastá-lo da administração, pode também fazer com que ele não seja recebido em lugar nenhum. Mas não entendemos muitas vezes. Ele chega para um e diz: quanto deves ao meu patrão? 100 medidas de trigo, 100 barris de óleo. Vamos ler aqui. Quanto deves ao meu patrão? 100 medidas de trigo. Ele vai e diz o seguinte: pega a tua conta e escreve 80.
E escreve 80. Quanto deves ao meu patrão, a outro? 50 barris de óleo. Pega a tua conta e escreve 50. Além de ele ter sido muito esperto nessa saída, essas pessoas que eram devedoras deste homem rico poderiam também recebê-lo na sua casa para que pudesse administrar, porque ele favoreceu essas pessoas, tanto aquele que tinha o trigo quanto aquele que tinha os barris de óleo, que devia os barris de óleo. Então, e era este o objetivo dele: já sei o que vou fazer para que me recebam em sua casa quando eu for afastado da administração. Ou seja, ele ia perder a administração, mas ele ia conseguir outra administração com aqueles que eram devedores do seu patrão. E é esta esperteza que é elogiada. Esta esperteza não é elogiada nessa parábola aqui, a atitude desonesta na administração. Estão entendendo como é muito diferente? Isso lhes digo primeiramente para entendermos o que o Senhor diz, no final do Evangelho, pois é um pouquinho complicado, é difícil de entender o que ele diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. E foi isso que ele fez. Ele, como tinha todo o poder da negociação, ele fez amigos, Ele foi muito esperto. E é essa esperteza. E aí depois ele conclui: pois com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E aí vem então uma grande dificuldade para estes filhos da luz, estes que escutam a Jesus como nós escutamos hoje. Uma grande dificuldade em servir a Deus neste mundo, nos nossos negócios, nos negócios de vocês, que não é o meu caso, claro, nos negócios de vocês, nas vossas empresas, nos vossos empreendimentos, que não são injustos, é claro. Vem uma dificuldade muito grande em ser discípulo de Jesus, porque vocês vão lidar com desonestidade, com coisas erradas, Vocês correrão o risco de muitas tentações acontecerem, muitas provações da linha do dinheiro, e serão provados para saber a quem vocês realmente estão apegados, a quem vocês realmente amam, a quem vocês realmente servem, quem é o seu Senhor. Ele fala: não se pode servir a dois senhores. Portanto, uma vez que nos decidimos como servos de Deus, decidimos Jesus Cristo como nosso Senhor, excluímos então as riquezas, por mais que possuamos as riquezas, os bens materiais, o dinheiro, excluímos como nossos senhores. Não são os nossos senhores. Nosso Senhor é Jesus Cristo, nosso Senhor é Deus. E agir neste mundo, tendo a Jesus Cristo como seu Senhor, tendo Deus como seu Salvador, é necessário muita esperteza. É necessário saber até mesmo lidar com as injustiças. E aí vocês, queridos irmãos e irmãs, vocês fiéis de lei, que vivem a espiritualidade cristã, discípulos de Jesus, vocês precisam rezar constantemente, e rezar uns pelos outros até. Rezar também por aqueles que têm cargos até importantes, porque são esses que sofrem grande pressão para se perverterem, para se corromperem. Não é verdade? É verdade. Alguns até se revoltam, sabe? Alguns até se revoltam diante do ambiente, diante da estrutura da desonestidade, da estrutura corrupta, muitas vezes, que se depara. E então, aqui somos chamados à fidelidade. Fidelidade nas pequenas coisas. É muito importante entender, muito importante compreender que, por mais que o seu trabalho, por mais que o seu ofício não pareça tão importante
quanto o cargo aí de uma pessoa pública ou de uma pessoa que tem um cargo importante numa grande empresa ou coisa e tal, ou uma pessoa que está numa diretoria. É muito importante compreender que o seu cargo pequeno, que a sua pequena função, seja em qualquer lugar que você trabalhar, é tão importante quanto aquela grande função, quanto aquele grande cargo, quanto aquele cargo tão importante. É muito importante fazer o seu pequeno trabalho naquela grande estrutura de uma forma muito honesta, porque é nesta verdade, é nesta sinceridade, é fazendo um trabalho imbuído de valores, né, de honestidade, de tudo aquilo que se espera de um bom profissional, de um cristão, de um filho de Deus. É fazendo com essa retidão, fazendo com essa sinceridade, e vale a pena ser assim, queridos irmãos. É só fazendo assim que vocês serão chamados a algo maior. Vocês sabem, vocês que dirigem os vossos negócios, vocês sabem, quando nós vemos pessoas agindo de uma forma que não é correta, fica difícil dar um voto de confiança naquela pessoa, seja qual for a função. E eu não vou citar nenhuma função aqui, no quadro da sociedade, por exemplo, nos empregos da sociedade, para a gente não colocar uma maior e outra melhor. Isso não é o importante. O importante é que compreendamos que amamos a Deus, que nos apegamos a Deus. É isso que é o mais importante. E porque somos apegados a Deus, que fazemos um bom trabalho e que fazemos um bom negócio. E eu sei que muitos de nós católicos enfrentam grandes problemas de consciência, grandes crises na linha da honestidade, por causa do dinheiro. Porque o dinheiro é muito complicado, o dinheiro é muito corrupto. Ele é uma fonte de corrupção, ele seduz muito. O dinheiro é um ídolo. Então é muito importante mudar um pouco a nossa visão. É muito importante compreendermos isso. Por exemplo, queridos irmãos e irmãs, as coisas, elas podem ser entendidas de uma forma muito simples. Se administramos, não sei, algo de uma pessoa rica, se somos diretores, administradores, tenhamos cuidado para não esbanjar as coisas dos outros, porque não é nosso. Tenhamos cuidado para não esbanjar. Veja que o esbanjar não significa que é a pior pessoa do mundo, é uma pessoa que exagerou. É verdade que esta homilia vai diretamente à realidade concreta de vossas vidas, mas não são nas vossas ações concretas, são nas vossas atitudes, que se manifesta o seu nível de espiritualidade, que se manifesta a intensidade dos seus valores, se manifesta ali a sua abertura para Deus, e isso se concretiza nas suas ações. E não é só no momento de serem provados a honestidade, também acontece até no âmbito dos relacionamentos. Muitas vezes, muitas pessoas se sentem muito incomodadas com ambientes de muita fofoca, com ambientes de muita desonestidade, de muita inveja, de uns derrubando os outros. Às vezes a questão não é nem a dimensão material, mas a dimensão mais do humano, da promoção, essas coisas todas. Percebam o quanto é importante amarmos a Deus com inteligência, não só de coração, mas também com inteligência. O quanto é importante amarmos a Deus não só com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mas também com nossa inteligência. Esse é o grande mandamento, e o grande segredo está aí. E estaremos diante de gente muito espertas, muito sagazes, que não terão nenhum escrúpulo para obter vantagem, e utilizarão de recursos muito escusos para assim ultrapassar os outros. A primeira leitura e a segunda leitura vem denunciar as pessoas que estão esperando o tempo para vender bem
para vender bem, para adulterar os pesos, adulterar as balanças, para humilhar e dominar aqueles que estão muito fragilizados e pobres com pouco, com uma sandália, por exemplo, né? E nós não podemos, irmãos e irmãs, nós vemos isso hoje na sociedade, nós não podemos, irmãos e irmãs, ficar contentes, né, com esse tipo de atitude. Nós temos que dar o contra-testemunho, não do bem, mas o contra-testemunho do mal. Ou seja, vemos aí grandes atitudes erradas, nós temos que dar o testemunho certo, das atitudes certas. Que Deus ajude a vocês e que não se esqueçam, irmãos e irmãs, que só existe um Deus que vocês já escolheram. Sabia que vocês estão aqui com todo o coração, com toda a boa vontade, passando esse calor infernal aí, né? Dando atenção à palavra de Deus, ao Padre que vos fala. E eu lhes digo, vale a pena sim trilharem este caminho da escuta do Senhor. E não só da escuta do Senhor, mas também dos gestos, das atitudes que o Senhor espera que nós façamos, né? Não é por nós, não é para mostrar, para as pessoas número de religião, poder de religião. É para buscar, então, o sentido do bem que fazemos, o sentido daquilo que buscamos, até mesmo o sentido da nossa existência. E Deus dá muito sentido. Precisamos realizar essas coisas boas, com a fidelidade, com empreender os valores, com colocar a inteligência para funcionar, para trabalhar corretamente, para experimentar a satisfação destes êxitos, né? De bons êxitos nos nossos negócios, né? Nós, a igreja, por exemplo, a hierarquia não pode fazer isso, né? Não pode dar esse testemunho no mundo, mas vocês podem dar esse testemunho, né? Nosso limite é até aqui, né? Até a atenção de vocês, até aqui a disposição que vocês estão, mas aí são vocês que agem no mundo em nome da igreja. A igreja vai se manifestar no mundo nas nossas atitudes também. E é muito interessante saber que Jesus fala aos seus discípulos, fala também a vocês, como outrora falava aos seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,